E se Judas não traiu Jesus, mas o entregou a pedido do próprio Cristo? Judas, uma das figuras mais repudiadas da história, não seria o traidor que vendeu Jesus a seus oponentes por algumas moedas de ouro, mas o discípulo a quem foi designada a mais difícil missão, entregar o Mestre em sacrifício. É isso o que sugere o Evangelho de Judas, um documento de 26 páginas, encontrado no Egito em 1978 e que teve sua tradução e restauração finalizadas em meados de abril de 2006. Escrito em cóptico, idioma egípcio antigo, o Evangelho de Judas é considerado por alguns pesquisadores das escrituras sagradas como a mais importante descoberta arqueológica dos últimos 60 anos. As análises de carbono 14 feitas nos manuscritos encontrados testemunham de que a tinta, o estilo de escritura utilizados e o conteúdo disposto nos documentos se tratam de um texto escrito por volta do ano 300 d.C. A única cópia do Evangelho foi descoberta em Codex, um código antigo, anterior aos livros, que data do 3º ou do 4º século depois de Cristo. Acredita-se que o documento seja, na verdade, uma tradução do original, um texto grego escrito por uma seita cristã antes do ano 180 d.C. A Bíblia, por sua vez, descreve Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos de Jesus, como um apóstolo traidor. De acordo com o Novo Testamento, Judas teria entregue Jesus aos seus oponentes, que o crucificaram. Segundo o Evangelho de Judas, no entanto, a atitude do apóstolo teria sido incentivada por Jesus. Este evangelho descoberto, escrito sob a perspectiva de Judas Iscariotes, considerado por mais de 2000 anos e por centenas de milhares de pessoas como um traidor da pior espécie, apresenta uma visão completamente diferente da apresentada na Bíblia. Afirmou Rodolphe Kasser, sacerdote e ex-professor da Faculdade de Artes da Universidade de Genebra, na Suíça. A existência do Evangelho de Judas já era conhecida por uma referência feita pelo bispo Irineu de Lyon no ano 180 d.C., em seu tratado contra a heresia. O Evangelho começa assim, o relato secreto da revelação que Jesus fez em conversas com Judas Iscariotes durante uma semana antes da celebração da Páscoa. Jesus diz a Judas no livro: Tu superarás a todos eles. Tu sacrificarás o homem que me abriga. Segundo a interpretação dessa fala, por si só, a própria crucificação de Jesus poderia sugerir um contexto diferente do apresentado no Novo Testamento. Não mais partindo do princípio da traição de Judas, mas sim do cumprimento de um evento, a fim de marcar esses acontecimentos na história da humanidade e trazê-la à sua redenção. No Evangelho de Judas, Judas é descrito como o único discípulo que conhece a identidade verdadeira de Jesus, segundo Georg Wurst, professor da Universidade de Augsburg, na Alemanha. Ele não o traiu, mas só fez o que Jesus pediu, afirmou Craig Evans, professor de Novo Testamento da Divinity College, no Canadá. O texto se enquadra na tradição dos cristãos gnósticos, que enfatizavam a importância do conhecimento, gnosis, em grego. Não se trata do conceito atual de conhecimento, mas sim de um conhecimento espiritual, do divino dentro do ser humano, que permite que a essência da pessoa escape da prisão do corpo e se eleve ao espaço celestial. Por isso, Judas, ao entregar Jesus à morte, facilita sua saída do corpo e a libertação da divindade que carregava dentro de si, segundo explicou Wurst. Evans lembra que em 2 ocasiões Jesus fez pedidos em privado a 2 de seus discípulos, segundo o Novo Testamento. Elaine Pagels, professora da Universidade de Princeton, Estados Unidos, destaca que os 4 evangelhos aceitados pela Igreja Católica relatam os atos públicos de Jesus, mas não conversas privadas. O padre Donald Sr., presidente da União Católica de Teologia dos Estados Unidos, disse que este texto não tem ligação com qualquer tradição histórica. Em sua opinião, o documento usa os personagens dos livros canônicos, mas é uma expressão de uma teologia específica, a gnóstica, em suas concepções de corpo humano e criação, que são muito diferentes das dos evangelhos aceitados pela Igreja Católica. Quem escreveu o Evangelho de Judas continua sendo um mistério. Em nenhum lugar é dito que foi Judas, mas isso não deveria derrubar sua veracidade, pois a autoria dos evangelhos do Novo Testamento tampouco foi assegurada.
Independentemente da verdade sobre Judas, o papel que ele desempenha na história da crucificação de Jesus e na formação da religião cristã é indiscutível. Sua traição pode ser vista como um exemplo de como a ganância e a traição podem levar a consequências terríveis, assim como parte do plano divino para a salvação da humanidade a pedido de Jesus, tal como o texto sugere. E você, o que pensa sobre essa história? Deixe nos comentários a sua opinião. Obrigado e até a próxima!